Olá, eu sou a professora Gilmara, professora de Sociologia no Colégio Deputado Manuel Rodrigues, leciono a disciplina nas turmas de segundo ano e hoje preparei esta videoaula para explicar um pouco sobre o capítulo 9, Sociologia Brasileira. A Sociologia. Desde a sua consolidação nos anos de 1930 até os dias de hoje, a sociologia feita no Brasil ela sofreu influências de teses e teorias desenvolvidas em outros países. Bom, a sociedade brasileira ela foi analisada com base nas relações sociais, políticas, econômicas e ideológicas estabelecidas em outras sociedades, em especial na sociedade europeia. Então, os intérpretes da sociedade brasileira, eles procuraram analisar fatores que distinguissem a sociedade brasileira das demais sociedades contemporâneas. E nesse capítulo, para poder entender isso, nós vamos dividir a nossa explicação em dois tempos. Primeiro, nós vamos ver a visão panorâmica das interpretações do Brasil no final do século XIX e XX. A seguir, nós analisaremos um conjunto de intérpretes estudiosos, foram mais significativos no Brasil nos anos de 1930 e a importância desses para a consolidação da sociologia brasileira. A interpretação sobre a formação do Brasil. No final do século XIX, lá no início do século XX, diversos estudiosos eles vão buscar analisar as particularidades do Brasil. Mas que particularidades seriam essas? Então, eles vão levantar alguns questionamentos para poder saber as características do Brasil, para poder conhecer a sociedade brasileira. Então, eles levantam alguns questionamentos. Como é que o Brasil teria se formado? A partir de que o Brasil se formou? Quais as bases que deram formação social ao Brasil? Em que medida o passado colonial e escravocrata ele teria influenciado no Brasil no período de formação e até hoje mesmo, até chegar hoje? Quais as características centrais da identidade brasileira, a identidade do povo brasileiro? Quem é o povo brasileiro, Qual é a característica que me identifica como povo brasileiro? Então, esse foi um desafio que foi colocado, para muitos sociólogos, para que eles pudessem responder à pergunta: o que é o Brasil? E muitos sociólogos estudaram, tais como Gilberto Freire, Oliveira Viana, Florestan Fernandes, Roberto da Mata, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, são estudiosos, sociólogos que analisaram a formação do Brasil, baseado basicamente nos hábitos e costumes do povo brasileiro. O Brasil ele é dividido historicamente, nós podemos ver isso quando nós vemos história, Vamos ter o período colonial. Durante esse período vai predominar lá a questão da produção agrícola e a questão da utilização da força de trabalho escravo, Nós vamos ter nesse período uma organização social majoritariamente rural, trabalho basicamente rural, e é centralizado na esfera familiar. E isso prevalece em algumas ocasiões ainda hoje. Após a proclamação da República, nós vamos ter a proclamação da República, onde nós vamos ter o trabalho livre, ele vai se tornar dominante no país, mas ainda assim a gente vai poder perceber que mesmo o trabalho sendo livre, nós vamos ter condições precárias de trabalho, condições de trabalho escravo, mesmo sendo livre. E nesse período o país ele viveu um intenso processo de urbanização, o que gerou uma nova contradição e problemas sociais, Essas questões elas também vão refletir no ambiente universitário que vai se estruturar nesse mesmo período, estava se estruturando, e influenciados pelas discussões sociológicas que ocorriam em outros países, como nos Estados Unidos, intelectuais desse período, onde o ambiente universitário estava se estruturando, eles acreditavam que havia uma contradição entre o que era a sociedade brasileira e o que ela podia ser. Então, assim, dentro dos estudos sociólogos desse período, nós vamos ter a bem forte do passado colonial, Ele é elemento central na maioria dos estudos. Nós vamos ter nos estudos de Oliveira Viana, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior,
Sérgio Buarque de Holanda, todos eles vão estudar o período colonial, o passado colonial do Brasil, mas cada um à sua maneira, com a sua teoria. Oliveira Viana, ele vai destacar a questão de uma nação embranquecida, né? Para ele, o Brasil, ele poderia ser considerado um país branco e não um país mestiço. Nesse período, a mestiçagem ela não era vista como algo positivo, mas sim negativo. E o Oliveira Viana acompanhou essas ideias, via a mestiçagem como algo negativo. Posteriormente, nós vamos ter a geração de 1930. Aqui nós vamos ter novos pensadores que vão pensar diferente de Oliveira Viana. Essa geração ela vai ter como principal representante Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, amparados respectivamente nas obras de Franz Boas, Karl Marx e Max Weber. Na década de 1930, Gilberto Freire, a primeira foto, Sérgio Buarque, segunda, e Caio Prado Júnior, a terceira foto, eles deram uma forma científica à sociologia brasileira, porque até então a sociologia ela não era vista como tal qual ela é vista hoje. Ela era mais uma sociologia da negação da mestiçagem, né, do povo brasileiro. E com eles vão mudar esse conceito. Gilberto Freire.